Você acaba de dar play no Portais Internos, um podcast que mistura conversa de amigas, amigos, viagens místicas, relatos sobrenaturais e reflexões que vão tocar o seu coração e expandir a tua mente. Eu sou Amanda Baragiola e estou aqui ao lado das deusas Aline Santos e Sheila Nunes, onde juntas vamos abrir portas para diálogos profundos e autênticos, sempre acompanhados por convidados especiais que também trilham esses caminhos invisíveis. Então, respira fundo, se conecta e se permita ser conduzido, porque aqui o portal está sempre aberto e você é parte essencial dessa jornada. Você acaba de dar play no Portais Internos. O podcast conecta o visível e o invisível em conversas que transformam. Eu sou Amanda Baragiola e ao lado das deusas Aline Santos e Sheila Nunes abrimos mais um portal para explorar caminhos de autoconhecimento e despertar espiritual. No episódio de hoje, vamos compartilhar rituais simples, mas que são poderosos, que fazem parte da nossa rotina energética e que podem mudar completamente a sua relação com o sagrado do dia a dia. Falaremos sobre o uso de velas, cristais, fito energético, orações e intenções. E também sobre como criar um altar pessoal, aquele cantinho que vibra com a sua própria essência. E para enriquecer essa troca, recebemos a maravilhosa deusa musa Renata, que vai falar, sobre a magia cotidiana, o que ela fez na vida dela. Então preparem o seu coração, acenda a sua curiosidade e venham com a gente descobrir como pequenos rituais podem abrir grandes portais de autoconhecimento. Dá o play e vem com a gente nessa experiência transformadora. Seja bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda, Rê! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Tô nervosa, mas tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Presente-se, antes de mais nada, para as pessoas te conhecerem. Ela adora quando eu faço isso. Mas eu já aprendi, agora eu já sei me apresentar. Porque antes eu só sabia dizer que eu era mãe. E pronto. É a prática que leva à perfeição, né? É que ela existe. Pois é. Pois bem, eu me chamo Renata. Eu sou baiana, sou mãe, sou artesã, sou espiritualista, empreendedora, estudiosa da fitoenergética e nas horas vagas eu costumo pintar aquarelas e açúcar. Enfim, estou. Que bom, né? E como todas estão, né? Gratidão, né, Rê, por ter aceitado esse convite. E hoje a gente vai falar sobre rituais. E quando eu até conversei com as meninas, eu acho que não tinha uma outra convidada para trazer, senão você, porque eu acho muito massa, inclusive, né, a tua experiência com a fitoenergética, com os banhos, como que você saiu, inclusive, dos alopáticos, a gente vai falar disso mais pra frente, mas desde já, gratidão. E antes de adentrarmos, de fato, como foram todas de fim de semana, como estão de vida? As meninas sempre vêm com novidades de algum ritual que fizeram. Bom, dessa vez, para descontrair, não teve ritual, mas teve assim, profundas reflexões, né? Porque aconteceram aí imprevistos. Meu celular quebrou e aí eu falei assim, bora, agora eu vou praticar a espiritualidade. Vou entregar e entender que o universo quer conversar comigo. Interessante porque isso já aconteceu várias vezes durante a minha vida e dessa vez eu estou lidando de uma forma muito diferente. Estou observando o porquê que aconteceu e estou feliz. Olha só, estou bem. Chateada? Sim, mas estou bem. Vamos lá, vamos conseguir entender. É para a coisa melhor vir. Faz parte. Quando a gente fala de ritual, né, a primeira coisa é respirar. Gente, acho que isso marca o início de qualquer ritual que a gente for fazer. A gente precisa estar aqui ancorada, né? Quando a Amanda pega a gente surpresa perguntando como é que foi o final de semana, eu falo, gente, eu tô tão na presença que eu preciso voltar, né? Retroceder aí um pouquinho. E a gente teve um final de semana aí muito agitado, com festa, com comemoração do aniversário da Luna aqui, né? De 7 anos, né, aniversário infantil, então a gente estava nessa vibe aí, de várias crianças, de brincadeiras, de doces, estamos no mês também de Herê, né,
Então, Eu ia esse falar momento isso, da energia dos Erês ainda. Foi uma delícia. foi muito gostoso. Arro. E agora estamos aqui para falar desse tema muito importante, que os rituais fazem parte do nosso dia a dia, né? Mesmo que a gente não perceba, a gente tem vários rituais aí ao longo do nosso dia, e vamos explanar melhor isso, inclusive com a nossa convidada de hoje, Renata Carvalho. Gratidão por ter topado aí estar. Agradeço. Nossa, fiquei Eu- super feliz com o convite e com o tema também. Quando a Amanda me chamou, eu falei, nossa, mas o que eu vou falar? Eu não sei. Depois que ela me explicou mais ou menos, eu falei, ritual, eu sei. Ritual, a consigo. dona dos rituais, inclusive. Maravilhosa. Se depender de mim, tudo se transforma num ritual, pequeno que seja. Acho que é um momento que a gente tem para desconectar, mesmo que a gente não consiga fazer, né? Porque às vezes quando a gente pensa em ritual, pensa em uma coisa grandiosa e tem que ter não sei quantas velas das cores tal e ervas. Não, às vezes é só uma coisa simples para a gente virar a chave de um momento para o outro. São coisas simples que a gente pode ir aplicando no dia a dia e que fazem a diferença. Quando a gente está com a carga muito pesada, são coisas simples que a gente pode fazer e, enfim, eu sou suspeita para falar. Porque sempre quando eu posso, eu estou fazendo alguma coisa e tentando mudar. Enfim. Indo por essa linha, o que vocês consideram ritualizar? Para a gente já pegar esse gancho. Eu considero ritualizar um constante movimento, né? Então, como a Renata trouxe, às vezes não precisa de grandes, mirabolantes coisas, muitas velas. Depende da intenção. Um ritual, ele consiste também em escovar os dentes todos os dias. Mas quando a gente traz para o âmbito espiritual, o ritual é aquilo que a gente reforça a egrégora, que a gente faz várias vezes, que tem firmeza, que tem intenção, né? E também usando as propriedades aí dos cristais, das ervas, mas entendendo cada um para que serve, tendo estudo e tendo a sua base. Eu considero isso um ritual, fundamento, discernimento, objetividade e fazer várias vezes, né? Alimentar essa egrégora, para mim isso é um ritual. Bom, perfeito, é isso, né? O que a gente faz todos os dias, às vezes a gente nem percebe, né, que está fazendo. Eu considero, assim, ritual para mim já começa de manhã, quando a gente acorda. O primeiro pensamento que a gente tem, a gente pensa que não pode escolher, né? Mas para mim é um ritual, por exemplo, pensar no sonho que eu tive à noite, trazer isso, né, para o meu campo, como é que eu posso utilizar os insights que foram trazidos aí durante a noite. Saudar o sol, por exemplo, né, que aí entram as práticas xamânicas, né, então saúdo o grande espírito, a mãe natureza, o pai céu, o avô sol, os irmãos pássaros, né, para mim é como dar umas boas-vindas, né, para o dia que está nascendo e as esperanças se renovam. Eu também tenho o hábito de ativar o Kim do dia, às vezes eu aguardo pelo momento da live ali com a Amanda, para fazer essa ativação juntos, coletivos, né? Sou muito grata, inclusive, porque isso acrescenta demais os nossos dias. Também beber água, abençoar o alimento que eu vou consumir, né? Tudo assim para que venha no meu campo, para que melhore a minha frequência, a minha vibração de alguma forma. Né? Então, eu tenho esse hábito de agradecer, de trazer a gratidão consciente mesmo, e por aí vai. E você, Renata? Eu considero rituais, enfim, um conjunto de atividades, um conjunto de ações que a gente se prepara para algo, sejam mais simples a mais elaborados. Seja o ritual de acordar, fazer uma oração, escovar os dentes, beber água, meditar e fazer um exercício físico, há um ritual com intenção para manifestar alguma coisa. Então, eu considero que seja um conjunto de ações que nos levam a algo. Às vezes, de forma super consciente, como rituais que a gente faz mais para o lado espiritual, rituais de manifestação, rituais com as fases das luas,
como rituais que a gente faz no dia a dia que a gente nem pensa, sabe? Que é acorda e levanta, escova os dentes. Eu adoraria fazer mais rituais. Na verdade, eu funciono muito bem pela manhã, quando eu acordo e tenho o meu tempo de levantar. Levanta, respira. Nem sempre isso é possível. Eu tenho 2 filhos, uma de 2 anos e um que vai fazer 12 amanhã, inclusive. Então, tem certas fases que eu durmo e eu apago e levanto. Então, eu sigo, às vezes, naquela rotina meio caótica, mas a importância desses rituais matinais, principalmente, eu sou uma pessoa bastante matinal, muda completamente meu dia. Completamente. Às vezes mais do que os noturnos. Mas começar o dia de uma forma mais tranquila, com presença, para mim é fundamental. Então, isso é muito interessante aí que você está falando. Eu até comentei esses dias lá no canal. Inclusive, gratidão, né, as minhas aí, ó. Ficou esperando o fim do dia. Esses dias eu estou um pouco em pausa por causa da minha voz. Mas acredito, se tudo der certo, que amanhã já retomo, né, lá no canal, com as lives. Mas esses dias eu estava comentando, acho que foi um dos últimos vídeos, inclusive, que eu gravei para o canal, o quanto eu co-criei uma rotina com manhãs tranquilas. E assim, talvez para muitas pessoas que estejam escutando a gente isso seja bobagem, mas para mim foi um ponto de cocriação mesmo, foi algo que eu tive que manifestar. E assim, com toda a humildade, eu levei anos, não foi assim meses, foram anos para hoje, com toda a humildade, poder falar, eu tenho manhãs tranquilas. Eu consegui montar, né, o meu modelo de negócio hoje, ele me permite ter manhãs tranquilas, ter manhãs onde eu consigo sentar, tomar um café da manhã com calma, sem ter que já estar no frenesi, trabalhando, consigo ler, consigo colocar minhas rotinas de exercício físico, yoga, que hoje eu consigo fazer pela manhã, para de fato ter esse tempo de qualidade pela manhã, né? Então, isso levou um certo tempo. E, de fato, quando a gente consegue já começar o dia, né? E assim, hoje, óbvio, eu tô falando de um local, de uma construção que eu consigo ter algumas horas para mim, mas até isso se transformar em algumas horas, começou com minutos. É aquela questão do ser antes do ter. Então, eu tinha, tipo, antes, numa rotina muito mais agitada, quando eu trabalhava fora, né, para terceiros, se eu conseguir, em 30 minutos, eu tinha que otimizar essa rotina matinal. Então, era 5 minutos para ler 2 páginas de um livro, era 5 minutos para pensar positivo, 5 minutos para respirar, 15 minutos de polichinelo e uhul! Né? Eu já passei por isso. Trazer essa rotina matinal e, assim, coisas simples que a gente está falando aqui, mas que fazem toda a diferença na construção do nosso dia, do nosso presente e até do nosso futuro. Porque é uma forma até da gente falar, olha o universo, ou deusa, Deus, sei lá, orixás, cada um com sua manifestação de fé, eu me priorizo. Eu começo o dia me dando um tempo de qualidade. E se esse tempo de qualidade for 5 minutos, que é o que na rotina a pessoa tem, eu sempre falo isso até nas minhas mentorias, começa com 5 minutos, pô. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência, muitas vezes, a complicar o que é simples. A gente pode simplificar uma coisa, mas aí vem o nosso ego, complica para poder tornar isso impossível e impraticável, né? E eu acho que quando a gente fala de ritual, cai muito nesse local. Porque muita gente gosta de complicar o simples. Até quando a gente vai para ritualísticas místicas mesmo, eu só posso me conectar com a entidade se eu matar um boi para oferecer para ela. Calma, gente, não precisa. Só posso fazer tal coisa se tiver vela de tal cor. Exato, né? Então, eu acho que isso me tocou muito, porque nossa, como eu co-criei manhãs tranquilas e hoje eu consegui viver isso, é muito bom. Então, mexeu aí na hora que você falou. Indo agora um pouquinho além, para a gente continuar nesse papo, até agora que eu entrei nessa parte das ritualísticas, do místico mesmo, a gente precisa, eu acho que nosso podcast ele tá aqui para expandir a consciência da galera que está escutando. E é óbvio que a gente vai falar sobre o místico, porque são 4 bruxas, então não teria como não falar
sobre o místico. Mas eu queria antes trazer alguns pontos para expandir mesmo a mente da galera, porque quando a gente fala de ritual, não é só sobre evocar o místico. A gente, na verdade, também está entrando em um território que a ciência, a psicologia e também, né, as tradições espirituais reconhecem como essencial para o bem-estar e autoconhecimento. Quando a gente vai, por exemplo, para a psicologia, para a neurociência, então, na visão da psicologia e da neurociência, os rituais e rotinas criam previsibilidade, ajudam a acalmar o nosso sistema nervoso, fortalecem a nossa sensação de propósito. Inclusive, tem várias pesquisas em Harvard, né, que mostram que rituais, mesmo que simples, como acender uma vela antes de meditar, ajudam a reduzir a ansiedade e aumentam a nossa percepção de controle. Tanto que a gente tem um livro muito famoso, né, O Poder do Hábito, que evidencia que as práticas repetidas ajudam a reprogramar o nosso cérebro, transformando pequenas ações em caminhos de disciplina e foco. Se a gente vai aí para agora ampliando, né, para a medicina tradicional e integrativa, ambas afirmam que os rituais diários eles são uma parte fundamental do equilíbrio corpo, mente e alma. Na Ayurveda, por exemplo, isso vem até com a automassagem, automeditação, rituais de purificação para manter a energia vital. Já a medicina tradicional chinesa recomenda práticas regulares com chás, ervas, porque ajudam a melhorar o nosso fluxo. Então, assim, por várias linhas, a gente tem reforços. E eu sempre gosto de trazer essa amplitude, que para quem é mais cético, né? Para quem não quer ir tanto para o lado da espiritualidade, a ciência e a medicina estão aí explicando, né? Já a gente aqui que é bruxona, né, a espiritualidade ancestral, o xamanismo, eles trazem o ritual como uma linguagem sagrada, né? Povos nativos de diferentes continentes sempre utilizaram fogos, plantas de poder, músicas e movimentos, né, do nosso corpo para acessar os nossos estados amplificados de consciência. Então, o ato de preparar um altar, invocar os elementos, celebrar as fases da lua, é o que conecta o ser humano aos cosmos, criando esse espaço de cura e de reconexão. E para fechar, né, hoje na prática contemporânea de bem-estar, que a gente vê a mídia falando muito sobre isso, a ritualística ela também entra como momento para a gente voltar para o presente, que é um mal da nossa era, a desconexão com o presente. Então, acender uma vela, escolher um cristal, escrever um diário, né, colocar uma frase de poder, um arquétipo de poder, seja no plano de fundo de um celular ou no espaço de trabalho, tudo isso vai te devolvendo a conexão com o presente, porque você precisa parar para criar esse momento, para intencionar, e aí falar, opa, eu estou aqui, consciente e aberta para receber esse milagre, essa cura, essa expansão, essa afirmação. Então, né, ritual, rotina e disciplina são os caminhos para a gente encontrar a nossa essência, trazendo o sagrado para o cotidiano. E isso, assim, rompe barreiras, né? E eu acho que a intenção aqui agora é a gente explanar as formas de simplificar a ritualística na nossa vida. E aí, eu queria assim, abrir aqui para jogo, né? Convidar, na verdade, todas nós a abrirmos para jogo qual ritual que assim que mais fez diferença na vida de pai, depois que eu comecei a viver isso, minha vida mudou em X ponto e eu indico para vocês porque eu faço até hoje. Quem se habilita a responder primeiro? Começo, então, né? Pode abrir aqui, amor, para a gente ler? Pois bem, meninas, eu vou trazer para vocês aqui uma ritualística que eu gosto muito de fazer e que eu sinto que depois que eu comecei a fazer, né, as coisas mudaram internamente falando. Depois você... Pois bem, abre aqui para mim, baby, por favor. Enxergar. Pois bem, uma ritualística que eu vou trazer aqui para vocês, que depois que eu comecei a fazer essa ritualística, eu sinto que as coisas elas se transformaram na minha vida. É o meu banho no escuro, e é um banho de empoderamento feminino que eu faço. Toda vez que eu percebo que eu estou com a vibração mais baixa, nem sempre é quando eu estou com a vibração mais baixa. Às vezes eu sinto mesmo de fazer ali um spa. O spa, ele consiste em celebrar a lua, né? Muitas bruxas, elas fazem ali o spa na lua cheia, mas não necessariamente, depende da intenção.
Nós trabalhamos com as energias e influências de algumas luas, entendendo que a minguante pode ser para banir, né, a crescente para atrair, e a Xê, ela intensifica o nosso potencial e ela expande o nosso poder pessoal e tudo aquilo que a gente quer ampliar. Então, quando eu vou fazer meus banhos, eles são focados ali para o meu empoderamento feminino. Eu trago flores, adoro tomar banho de flores, de rosas, colocar aromas, e eu coloco músicas gostosas que tragam esse empoderamento, sabe? Palavras de força, de resgate. Eu acendo vela, então vermelha, intencionando, ativando o meu chakra base, meu potencial, ou a rosa também me conectando a deusa Afrodite, enfim, ao amor, à expansão. Esse é uma ritualística onde eu apago a luz e eu fecho os meus olhos físicos e abro o meu olho da intuição cada vez mais. Eu abro os meus olhos internos para dentro de mim, eu nado dentro de mim. Eu trabalho com a força das águas, eu vou limpando. E essa é uma ritualística que eu também indico muito para as minhas consulentes. É um momento de se tocar, de sentir, de observar a minha respiração. Essa é uma ritualística muito importante nas minhas práticas, né? Então, eu vou ali adentrando as minhas sombras, ressignificando e botando luz. E também quero trazer para você para vocês, né? Uma ritualística também que eu fiz um tempo atrás, foi bem interessante, com 2 ervas. Essas ervas, elas são Xê amarelo e ninho de gato. E essas ervas, elas ajudam a limpar o útero. Teve um tempo da minha vida onde eu estava ali com algumas questões uterinas e na busca eu encontrei essas ervas e eu fiz os chás e limpou meu útero. Tanto que eu engravidei de Luninha. Eu tinha 6 anos ali que eu não engravidava e era uma vontade minha e por questões uterinas eu não conseguia. E esses chás, acreditando na força da floresta, né, das medicinas, das nossas ancestrais, eu tomava todos os dias em jejum de manhã, olhando para o céu e intuindo muito, né, meditando sobre elas. E elas vieram e limparam o meu útero. No primeiro mês eu engravidei. E é isso, é uma ritualística que foi muito importante para mim, que eu fiz e sempre faço e indico na lua cheia, principalmente, mas não necessariamente precisa ser só na lua cheia, mas que ajuda muito a dar uma equilibrada, a sentir o que eu estou sentindo de verdade, o que está passando na minha mente, observar a minha respiração. É isso. Um das ritualísticas Fica aí, ó, para a galera que quer engravidar. Fica aí, dica da bruxa Sheila. Depois voltem aqui nos comentários e hablem se deu certo, viu? Por favor. E não só para quem quer engravidar, mas também para quem quer alinhar os ciclos menstruais, para quem quer limpar, quem quer trabalhar as dores da endometriose, que são bem fortes. Esses chás, eles são bem potentes para trazer essa limpeza mesmo, se conectar com o nosso útero, né? Limpar os registros uterinos que nós temos também. Essas são chás bem utilizados em sagrados femininos. Massa. E você, Aline? Qual a tua prática ritualística aí que é, como é que é, imprescindível nos seus dias? Bom, as práticas que eu tenho, elas também estão envoltas de magia, né, de acreditar, porque eu acredito que a magia é a própria vida, né, e a forma como a gente se conecta com ela. Então, hábitos que eu tenho todos os dias, preciso colocar meu cafezinho com meu pretinho velho, né, todos os dias eu faço isso, né, não sou umbandista, sou universalista, espiritualista, né, e eu tenho esse hábito, assim, que eu desenvolvi faz anos. E ali, naquele momento, eu já me conecto com a minha ancestralidade, né? Já trago alguns movimentos sistêmicos, né? De visualizar a minha ancestralidade atrás de mim. Então, masculino, papai, vovô e tudo mais, do meu lado direito. E do meu lado esquerdo, o lado feminino, mamãe, vovó, bisavós, né? Até a 11ª geração. E eu já trago essa força no momento que eu coloco o cafezinho, já faço as minhas orações, as minhas preces. Isso me conecta na natureza, né? Isso já me traz uma abertura também para eu fazer outras coisas. Então, por exemplo, se eu vou lá e acendo uma vela, me conectar com o fogo, né? Ou mesmo com o fogo do fogão, não posso acender vela em casa, né? Tem muitas pessoas que não podem por algum motivo, né? Às vezes a pessoa que está em casa não aceita muito bem, o marido, a mãe, enfim. Então, eu me conecto através do fogo,
no fogão mesmo, né? Faço ali as transmutações, né? Aprendi várias coisas também na apometria, que eu trago aí também, né? A chama violeta, por exemplo. Então, eu vou me conectando, enquanto a Sheila é mais conectada assim com a água, né? Eu me conecto bastante com o fogo. Eu acho que é por esse lado ariano também, né, Amanda? Faz sentido. Então, isso é diário, assim, para mim, né? E aí eu tenho vários outros hábitos, várias outras ritualísticas que eu vou lembrando ao decorrer do tempo aqui. Arro. E você, Rê? Inclusive, assim, gostaria, né, já que você vai falar sobre as suas ritualísticas, assim, que você compartilhe com a gente como é que foi todo esse movimento de entrar na fitoenergética, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando a gente vão gostar, vão se familiarizar e vão se inspirar, inclusive, para adentrar aí no mundo da fitoenergética com a tua história. Com certeza. Começando com os rituais que eu gosto de fazer, tem 2 rituais, né? Posso chamar de rituais, enfim, rotinas, que são, assim, muito importantes para mim no dia a dia. Eu não consigo fazer os 2 todos os dias, mas são essenciais quando eu começo e termino o dia com eles. Eu gosto muito de acordar com calma, como eu falei mais cedo, fazer meu café, sentir o cheiro do café, já acordar agradecendo. Gosto de poder olhar para o céu, às vezes a gente está, né, numa cidade muito grande, por exemplo, São Paulo, que você tem muito prédio, e eu sempre procuro um verde para estar observando, para me conectar com a natureza. Graças a Deus aqui eu tenho meu quintal, então eu gosto de acordar, fazer café, olhar para o céu, agradecer, fazer minhas orações, pedir proteção para o dia, né? Porque eu acredito que a gente tem o poder de intencionalizar nosso dia. Hoje meu dia vai ser assim, sabe? Eu penso, hoje meu dia vai ser assim, eu vou para o trabalho, vai dar tudo certo e as coisas vão fluir. Então, eu gosto de ter esses pensamentos no começo do dia. Fazer meu café, dependendo do dia também, colocar meu cafezinho para os pretos velhos. Amo, acendo minha vela na cozinha, coloco, né, o café em cima da geladeira, peço proteção. Isso é fundamental e fazer algum tipo de exercício físico. Qualquer tipo de exercício físico. Inclusive, engraçado eu falar isso hoje, eu acordei, sabe aqueles dias que você acorda na correria, que você só pula da cama, se veste, arruma criança e tudo. Quando eu parei, assim, para sair de casa, minha coluna estava doendo. Eu tô pensando, meu Deus, minha coluna nem acordou ainda. Eu não consegui nem fazer um alongamento, seja porque quando a gente acorda na correria, o corpo parece que não responde. Um alongamento, uma caminhada, qualquer coisa que seja. Esse é o que eu gosto de fazer no começo do dia. E no final do dia, é algo para desconectar, para relaxar. É o banho no escuro. Amo tomar banho, acender uma vela cheirosa. Banho de ervas, meu Deus. Eu sou louca por banho de ervas. Eu tiro daqui do quintal, estou sempre pesquisando, estudando as ervas. E vou pensando, o que eu estou precisando hoje? Hoje eu estou meio borocochô, então vou fazer um banho de alecrim. Estou precisando de proteção, arruda, paz, rosas brancas. Então, eu gosto de ir mexendo, assim, com a necessidade. Hoje eu estou quero me sentir mais poderosa. Então, canela, hibisco. Eu acho isso maravilhoso, a gente poder mexer com as ervas. Tipo, eu quero isso, sabe? É como, não é como, na verdade, são, né? Remédios medicinais. E falando em remédios, eu entrei nesse mundo maravilhoso das ervas por conta disso. Há alguns anos atrás, eu era aquela pessoa extremamente ansiosa, tomava vários remédios, tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar, tomava remédio para ficar tranquila.
E eu vivia, como é que eu posso dizer? Vivia passando de um sentimento para o outro. Tipo, um remédio dava ansiedade, aí o outro, que era para tirar a ansiedade, me dava sono, aí eu tinha que tomar o outro por causa do sono. Então era uma loucura. Eu vivia, tipo, com altos e baixos muito fortes. E uma vez eu vi uma pessoa falar na internet que era algo assim, tipo, que ela também tinha parado de tomar remédio. Ela falou algo como: isso não é normal, não é natural você viver à base de remédios. Eu entendo que você precise de remédios em algum momento da sua vida, porque você está passando por um momento difícil, você precisa passar um tempo tomando X, Y remédios, mas você viver à base disso, viver como muleta, usando remédio como muleta, não é normal, não é natural. E isso me pegou bastante, porque eu estava um tempão tomando e ia no psiquiatra e ele só trocava os remédios. Ai, agora você vai tomar esse, agora você vai tomar esse. E eu já, né, não aguentava mais, mas pensava: ok, vou fazer o quê? Até que eu engravidei da minha filha, Maite, que agora tem 2 anos. E aí ele falou: tira tudo. Eu falei: como? Tira tudo. Tá, mas tudo como? Tudo de vez? Tudo de vez. Aí, gente, meu mundo literalmente caiu. Porque a abstinência dos remédios foi muito forte. Passei dias sendo irritada, estressada. Aí ele me deu um remédio que era o único que eu podia tomar, que era um antidepressivo. Só que, perto dos remédios que eu tomava, ele não fazia grande diferença. Aí eu, conversando com ele, eu falei: olha, isso é para tirar tudo? Vou tirar tudo de vez. E aí, nesse momento, que eu tive que aprender a conviver com Renata, de verdade. Com os meus altos, com os meus baixos, a me controlar, a me autorregular. E isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque, de fato, agora, se eu sinto uma ponta de ansiedade, eu sei como eu retorno, né? Tem que tomar remédio. Não tomo remédio, não sei, desde, né, que eu engravidei. Então já são mais de 2 anos. E foi um mergulho no autoconhecimento, porque foi bastante profundo e eu me apeguei bastante à espiritualidade. Eu falei: vou me apegar aqui. Vocês me segurem. Eu falei para a espiritualidade: vocês me segurem, porque é o que tem, gente. Vocês me ajudem, porque eu não estou conseguindo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Parei de tomar os remédios, me apeguei à meditação, aos rituais, às ervas, chás, banhos. E é isso. Eu acho, assim, eu não sou aquela pessoa que vai dizer: não tome remédio. Jamais, não. Eu acho necessário quando, de fato, você precisa tomar um remédio. Não sou a pessoa que vai dizer: parem de tomar remédios e vão tomar banho de ervas e chá. E pronto. Não, tem que ser, de fato, tudo com responsabilidade. Mas no meu caso, eu já estava há um tempão tomando remédio, sabe, sem propósito, substituindo um no outro. Então, quando eu virei essa chave, que mudou tudo na minha vida até hoje. E é engraçado que até quando eu tomo algum remédio, sei lá, tem uma semana, 2 semanas atrás, que eu travei minha coluna. E eu tive que tomar remédio para anti-inflamatório. Gente, eu estava tanto tempo sem tomar remédio que eu fiquei completamente bêbada de sono. Eu passava o dia sem conseguir me aguentar. E é isso, são os efeitos que os remédios fazem. E eu senti esse baque que eu não estava tomando praticamente remédio nenhum há bastante tempo. Enfim, entendi um pouco, não foi, gente? Maravilhoso, perfeita. Perfeito. Não, Mas é isso, eu gratidão. achei
Achei muito importante, foi muito marcante. De fato, mudou a minha vida, as ervas, a medicina da floresta, tudo isso. E hoje eu me considero outra pessoa, graças a Deus. Isso tudo também vem do poder até da constância de uma rotina diferente, né? Porque o remédio, e assim, muito cuidado, óbvio, eu falar aqui, porque assim como eu partilho dessa mesma visão da Renata, eu acho que tem dados momentos que o remédio ele se faz necessário, a pessoa vai precisar, né? Tem certos casos que não tem muito para onde correr, mas a gente também precisa entender, principalmente atualmente, que tudo está sendo revertido em pílulas, né? Tipo, toma pílula para isso, para aquilo, e é um coquetel de pílulas, digamos assim. E a gente precisa entender que é normal o ser humano, e ser humano é oscilar, é entender as suas emoções, não é tudo que a gente pode medicar, né? Tanto que você falou, eu tive que conhecer a Renata. Quem é a Renata? Né? E eu tenho certeza que entrou um processo de disciplina para poder entender uma rotina nova para entender quem você é, inclusive para nós que somos mulheres. Eu sempre falo isso, a cada semana a gente está com um humor e uma disposição diferente. E medicada não tem isso, né? Porque é o tempo todo anestesiada, né? Então fica naquilo ali e tipo, calma, peraí, ser humano é oscilar, é entender as inconstâncias da vida, é se permitir estar em dias mais altos, em dias com a frequência até um pouco mais baixa, porque é nesses dias que está mais baixo que a gente entende e acolhe as nossas sombras, as nossas dores, para poder depois voltar para um dia mais alto. Então, a inconstância de ser humano é maravilhosa, só que a gente tem medo, né, disso. Então, eu acho muito importante você trazer isso, porque é um processo de autoconhecimento, né? E que bom que a fitoenergética entrou, a espiritualidade, que fizeram todo esse trabalho. E a gente precisa lembrar que as plantas, elas são a primeira medicina que existiu no mundo, entendeu? Então, a galera que tem pré-conceito, inclusive a pílulazinha que você toma, ela tem alguma planta envolvida, tenha certeza, né? Só que aí, quando a gente vai para os chás, para os banhos, a gente está usando de forma natural. Com certeza. Inclusive, eu falei do banho, é porque eu lembrei, eu acho que foi no episódio que teve o Antônio, eu não sei se foi pro ar essa parte ou se foi no off, que ele falou sobre a pele, né? Que a pele, ela é o nosso. A gente tem uma camada muito grande de pele. Como que a gente não acredita que as ervas que vêm no banho, elas não vão modificar quem a gente é se está entrando na nossa pele, né? De fato. Acho que foi no primeiro, ou foi no segundo episódio, né? Pois a galera que tá ouvindo pode ir lá escutar, que eu acho, se eu não me engano, foi pro ar, sim, essa parte. Então, assim, a galera que não acredita em banho, por exemplo, gente, é medicina pura que você está colocando sobre a sua pele, que entra e que muda absolutamente tudo. E a ciência também já trouxe isso, né, Amanda? Nós temos aí vídeos, comprovações, não que a gente precise, mas para alguns céticos, né? Nós já temos aí comprovações que a ciência, ela mostra que a energia, ela passa através de um banho, quando a gente corta uma folhinha, por exemplo, tem uma máquina que ela vê que fica ali a vibração da outra parte da folha, porque a energia está ali, a energia, imagina um banho, né? Quando nossos poros, ele absorve a propriedade das ervas, o quanto funciona isso, é real, é fato. Eu mesmo sinto quando eu tomo um banho de descarrego, de limpeza, renovando as minhas energias, quando eu tomo um chá, principalmente quando tem intenção, que é onde a gente envolve o ritual, né? Exato. Inclusive, a Rê, né, ela tem o universo Lilith, e os banhos que ela produz são um negócio, assim, fenomenal, assim, muda a energia da pessoa na hora. Eu lembro até da Eliane. A Eliane já esteve aqui com a gente, a Eliane mandando áudios. Meu Deus, que energia foi essa? Né? Eu aqui também, quando tomei, é maravilhoso, gente. Transforma, assim, seja de descarrego, ou seja aqueles, né, para energizar. Um banho de ervas tem o poder de mudar o dia, né? A vida, até, eu diria. E eu queria compartilhar também os meus rituais, né? E os meus são bem simples até, eu diria. Mas um que, assim, eu não consigo ficar sem, é muito simples mesmo, que é o meu café com cacau, gente. Não dá. Não dá para começar o dia sem um café com cacau e canela.
Entendeu? Quando tomo um café preto puro, que às vezes o Antônio tá aqui, aí o café dele, para ele, já tem que ser o café preto puro, e só depois, no segundo do dia, que ele coloca o cacau. Eu já fico o dia não começou igual para mim. Aí, tanto que agora eu que passo o café que eu passo dele, sem nada, e coloco o resto da minha bruxaria no meu café. E a medicina do cacau, dessa forma simples, né, no cotidiano, junto com o café, vou falar, foi algo que mudou muito a minha relação com o meu chakra cardíaco. É algo assim, tanto que eu indico para todo mundo. Renata, que é minha pila do Magia da Vida, sabe? Acho que no primeiro encontro falei, já colocou cacau no café. A Aline também, eu já falei isso. Sempre, eu tô sempre nos vídeos, acho que quase todos os vídeos do canal eu falo sobre o café com cacau. Porque assim, é trazer a energia. Deixa eu só dar um gole na água. É trazer a energia de fato masculino com feminino, e aí eu boto a canela por causa do povo cigano para começar bem o dia. Então, e eu gosto muito da bruxaria natural, que é aquela que a gente nutre o corpo também. Aquilo que eu coloco dentro do meu corpo se transforma em magia. Então, para mim, começar o dia com café, com canela e cacau, já assim traz uma outra vibe. Outra prática que eu tenho muito aí é de início de mês, é o meu altar. Eu tenho um altar, e aí também entra muito do aspecto que eu trabalho com energia, com atendimentos, né, de imersão Kundalini, leituras energéticas, leitura com tarô, oráculo. Então, assim, eu transmuto muita energia nesse ambiente especificamente aqui, que é onde eu tenho atrás o meu altar. Então, assim, quando começa o mês, é uma necessidade de alma. Ou no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês, tiro tudo, limpo, energizo, consagro as pedras, né? Faço os rituais que tem que fazer com as pedras, reorganizo as entidades que eu vou trabalhar naquele mês. Por exemplo, mês passado, que foi do Zerês, coloquei uma parte para o Zerês no altar. Esse mês que Dona Mulambo voltou, né, aqui para minha energia, já organizei ali o cantinho dela. Então, estou sempre trabalhando e colocando os elementos das energias que eu vou trabalhar. E para mim faz toda a diferença começar o mês organizando esse ambiente. Já teve mês assim, de meio que, sabe quando você atropela um mês, aí você percebe que está no dia 10, meu Deus, não fiz isso, e eu senti a diferença. Parece que tudo fica mais acumulado, mais atordoado, quando eu não tenho esse momento, porque não é só organizar um altar, é aquele momento de você se conectar com cada entidade, de colocar a tua intenção para aquele mês que vai começar, mesmo que eu esteja falando, né, de um mês dentro do gregoriano. Não, mas é a energia que a gente vibra, né? A gente, quando falou aqui no episódio da Lei do Tempo, não dá para simplesmente fingir que o calendário gregoriano não existe. Então, isso para mim faz muita diferença. E uma outra prática que eu tenho, e que inclusive começou depois do kit da dona Renata, que quando ela me mandou o kit do Universo Lilith, veio uma água de flor de laranjeira. E assim, eu não consigo mais viver sem flor de laranjeira. Não dá. Isso se transformou num hábito aqui também de pegar e limpar a casa, energizar a casa toda. Dia sim, dia não, eu faço isso. Eu limpo a casa inteira com flor de laranjeira. Isso, para mim, entrou num ritual de manter a casa organizada e energizada. Então, são hábitos bem simples, que são ritualísticos para mim e que fazem toda a diferença, tanto no externo como no interno. E um último, que pode parecer muito bobo, muito simples, mas é respirar. Quando tem qualquer coisa acontecendo, agora mesmo, né, até organizando o material do Kiron, que vai, né, a mentoria que vai pro ar, eu tive um pico de ansiedade natural, sou humana, né, e tava ali, e aí, gente, assim, mas sem brincadeira, respirar, volta pro eixo. Então, assim, quando eu começava a ver, porque embaixo, meu Deus, vai dar tempo, não vai dar tempo, vou conseguir, não vou conseguir, aquelas dúvidas, eu, calma. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. E assim, 3 minutinhos respirando conscientemente são capazes de prevenir uma crise que muitas vezes poderia até se transformar numa crise de pânico, se não fosse bem controlada. Então, respirar, onde quer que eu esteja, comecei a ver que a ansiedade está vindo, respirar também se tornou uma prática ritualística para mim e que já me salvou de muitas. E é simples, é gratuito e pode fazer em qualquer lugar. Percebeu que você tá, é só respirar, ninguém vai te julgar por estar respirando profundamente. Então, essas são algumas das práticas que eu faço que são simples, mas que eu acho que funcionam muito. É justamente o que eu ia falar também, Amanda.
A respiração. Como eu falei para vocês no início do episódio, aconteceram algumas coisas aí comigo essa semana que em outros momentos da minha vida aconteceram e eu agi de outra maneira. E a respiração tem me ajudado muito. Respiro, seguro em 4 só, vou lá alinhando. Tem hora que eu dou uma explodida assim, sou humana, mas depois eu vou, opa, peraí, tá. Vamos lá, tá alinhar. E é um ritual, assim, todos os dias, observar a minha respiração, observar os meus pensamentos. E eu também senti de trazer para vocês. É porque tem tantas coisas no nosso dia a dia que a gente vai fazendo que é ritual. E um dos rituais que eu gosto muito de fazer é na hora da organização da casa, varrer ela de dentro para fora, do fundo da casa para fora da casa. Pode parecer bobo, mas não é. Quando eu intenciono que toda a sujeira ela vai, não só a física, mas como a energética também. E aí nós gostamos muito aqui de fazer defumação, trazer aroma. Música é um ritual muito gostoso para ter dentro de casa. Música é ritual também, né? Música é energia, então a gente gosta de colocar música, dançar, transmutar. Parecem coisas simples, mas é ritualístico se você sempre faz, alimenta essa energia, essa egrégora e traz assim como bastante intenção para alinhar, trazer energia boa, né? Ativação aí. Eu gosto muito. E também quando eu acordo também, uma das coisas que eu aprendi e coloco em prática é, assim que eu acordo, antes de eu levantar, tomei consciência que acordei, o meu primeiro pensamento, ele é de contato com o meu ritual que fica perto da minha cama. Meu ritual, perdão, o meu altar. Então, eu já olho para o meu altar, eu vou sentindo a energia dele e eu vou me conectando e fazendo meus agradecimentos, as minhas orações. Esse é meu primeiro ritual, meus agradecimentos pela manhã, meus primeiros pensamentos. Já é em contato com a minha espiritualidade. Agradeço por respirar, agradeço por enxergar, por me alimentar. Isso é um ritual para mim, isso é uma prática. Todos os dias eu agradeço por tudo, por acordar, por estar viva. Oh, é bom antes de Então, dormir também, né, tipo, você acorda agradecendo e dorme agradecendo. Descendo, ai, que perfeito. Sim, Isso muda a vida, pô. muda. Parece bobo, mas muda demais a vida. Dá força, aquilo que a gente dá força cresce, né? A gratidão. com certeza. Um hábito que me ajudou muito foi não mexer no celular de manhã. Eu faço os meus rituais, né, minhas orações, tudo, e eu só vou pegar no celular depois que eu fizer tudo isso. Porque às vezes a gente pensa, besteira, vou só pegar o celular. Mas uma besteira dessa é uma mensagem que a gente recebe, é uma notícia que estraga nosso dia. Então eu gosto de receber tudo isso quando eu já estiver blindada, sabe? Como se eu acordasse, fizesse as minhas orações e fechasse, né, meu campo para que nada de ruim entre, para estar preparada para receber as coisas. Às vezes nem é nada demais, às vezes é só uma mensagem de uma pessoa X que, sabe, não te traz energia muito boa. Então, isso mudou muito minhas manhãs, não pegar no celular logo cedo. Eu só pego, assim, depois para tomar café e, enfim, já estiver pronto para sair. Perfeito. Nessa linha também, uma coisa que eu fiz, tem algum tempo que eu mudei, é de não comer assistindo coisas, sabe? Porque, principalmente se for algo muito, tipo, às vezes até sério, a depender, não rola. Mas assim, no momento que eu tô comendo, se eu conseguir estar de boas, porque querendo ou não, a gente tá ingerindo. Então, o que a gente tá consumindo de tela vai vindo. E sobre essa do matutino, esses dias eu participei de uma imersão sobre mercado digital. E aí a Brenda, que é a professora, ela virou, cara, ela começou assim falando, hoje as pessoas, elas não, a primeira coisa que elas veem não é mais o sol, é a tela de um celular. E aí eu fiquei, caraca, é muito isso. Hoje as pessoas não é mais o sol a primeira coisa que você acorda e olha, é a tela de um celular. Então fazer esse movimento de não acordar olhando para uma tela é maravilhoso, isso é poderosíssimo. Muito, muito bacana mesmo. A galera que tá escutando a gente, ó, sigam, vocês vão se dar bem. Que é muito bom.
Exatamente, tem coisas que acontecem que a gente acaba tornando assim natural, como se fosse comum, né? E se a gente voltar lá para as nossas origens, né? Isso não é natural, né? Não é natural a gente acordar com tantos estímulos assim, várias informações, já exigindo demais o nosso cérebro antes mesmo de se conectar com a gente. Né, Amanda? Eu achei interessante que você falou sobre alimentação, sobre não mexer no celular enquanto se alimenta. É algo que a gente pratica em casa também, até para não trazer outras demandas de fora, né? Que muitas vezes não tem essa necessidade, né, gente? É uma coisa que pode esperar, porque o momento da refeição é um momento sagrado. E os assuntos que a gente traz também para a mesa. Né? Então, não é só porque a gente está ali com o celular de lado que a gente está imune a energias mais densas, vamos dizer assim. Porque tem gente que tem o hábito de falar de tragédia no momento da refeição. Né? Muita gente que trabalha fora, vai ali almoçar com a galera lá do escritório, do trabalho, enfim. E aí acaba trazendo, você viu o que aconteceu lá, nossa, que teve um acidente, que teve isso, que teve aquilo. E a gente vai trazendo isso para a nossa nutrição, porque a gente está se alimentando, a gente está se nutrindo naquele momento. E a gente está se nutrindo do quê? Não só do alimento, mas da prana, de tudo que está sendo ali, né? A gente é frequência, a gente é energia. Então, precisa ter muita consciência, assim, para observar os temas, né? Por que não falar de assuntos mais leves? Né? Deixa para contar lá, para compartilhar, né? Antes, depois. Até porque eu percebo que isso interfere até mesmo na nossa digestão. Né? Fica, né? Nossa, não caiu muito bem, mas estava tão bom a refeição, mas né, teve aqueles assuntos. Então, observar, trazer mais leveza para esse momento de nutrição. Nossa, isso que você falou sobre as notícias durante a refeição. Aqui em casa eu proibi celular na mesa. Não, eu tenho um pré-adolescente de 12 anos que, se deixar, ele fica pendurado no celular o dia inteiro. E aí na mesa não, nem ele, nem meu marido, a gente senta, conversa, brinca, e é impressionante como é outra energia, é o tempo que a gente tem para estar em família. E aí eu imagino como tem muita gente que tem o hábito de fazer as refeições com jornal passando ligado na televisão. Isso me suga, gente, de um jeito que eu fico assim, eu fico assim, abismada. E eu tinha uma colega de trabalho que eu brincava, eu chamava ela de repórter diário, porque todo dia ela me trazia uma tragédia diferente. Eu encostava, dava bom dia. Nossa, você soube que aconteceu aquilo. Eu falava, mulher, uma hora dessa da manhã, você já sabe dessas tragédias. E era todo dia. E aí você já começava o dia se alimentando dessa energia, sabe? É surreal. Sem contar assim, né, Renata? A gente deixa o celular ali. Parece que as notificações, a gente entra no estado de alerta, né? Então, ai, nossa, chegou, né, o barulhinho, o som do celular. Então, vai tirar a gente daquele momento presente. Então, a gente pode escolher até isso, né? Ritualizar. A Amanda fala bastante isso, né? Dedica ali 1 hora, 2 horas para você alimentar as redes sociais, né? Responder, enfim. Claro que ao longo do dia, né, são várias energias que a gente vai entrando em contato, mas a gente pode escolher o momento que né, que a gente vai ali tirar do não perturbe, por exemplo. Então, no momento de ritualizar, eu compreendo, né, que, por exemplo, como a Sheila trouxe, eu vou ali acender minha vela no momento do meu banho, eu vou deixar as notificações ali, para quê? Para entrar no estado de alerta, eu preciso ver o que está acontecendo. Às vezes é uma mensagem de um grupo, né? Uma mensagem coletiva, você está ali, preocupado se fulano, ciclano te mandou mensagem, se a mãe, se o filho, enfim, né? Então, eu entendo que hoje em dia as pessoas não se ligam muito, né? Se ligam de fazer ligação mesmo. E aí, mensagem, a gente fica assim, alerta o dia todo, parece, né? Então, isso não nos tira do estado de alerta, parece, para algumas pessoas. Né? Até mesmo no notebook, no computador, enfim, quem trabalha, né? Aparece ali vários pop-ups. Então, a gente tem como ir controlando isso, né? E tirando as notificações, só colocando as necessárias, né? Se precisar muito, me liga, e coisas assim. Colocar um toque diferente, se você está esperando ali algum retorno, algo assim.
Isso a gente não consegue. Inclusive, Com certeza. sobre notificações, eu lembro que eu ainda trabalhava com arquitetura quando eu tomei a decisão de tirar tudo. Meu celular, ele é no silencioso, né? Agora ele tá com a chamada ativa, porque eu precisei sair e precisava receber ligação da Sofia, eu ativei e esqueci de desativar. Mas no normal, nem toque. Ele não toca. As notificações do WhatsApp, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, não tem aquele balãozinho, né, que fica com... Eu tirei tudo, tipo, tem anos. Eu lembro que quando eu tava ainda em arquitetura, eu pensei, tipo assim, eu não sou médica, meu trabalho não é urgente, ninguém vai morrer. Então eu não preciso responder na hora, porque senão era o tempo todo e eu ficava muito ansiosa. Então, assim, sem brincadeira, deve ter uns 7 anos que o meu celular, tipo, ele não tem alerta de notificação, tudo é no silencioso. Instagram também não fica com balãozinho, nada, nenhuma das minhas redes sociais fica com balãozinho, nem e-mail, e é tudo no silencioso. Até o toque. Amanda, se precisar falar com você, é urgente. Então, né, vamos. Assim, mas em contrapartida, eu, como trabalho com o digital, o celular tá sempre perto, então eu não demoro tanto de visualizar e de ver, mas eu não tenho a ansiedade de ficar olhando o tempo todo, de vendo. E esqueça a notificação comigo. Não dá. O Antônio, quando tá aqui, que fica aquele tic-tic, aquele barulhinho das notificações dele, eu fico agoniada. Pelo amor de Deus, eu não tenho necessidade de estar com esse teco-teco o tempo todo, que o dele é o tempo todo recebendo notificação. Aí, ó, por isso que a pessoa fica ansiosa, não tem condições. Não dá, o meu é tudo no silencioso, a não ser em alguns casos específicos, que aí eu tiro do silencioso as ligações, mas depois volta. E é sobre isso. E para mim isso também é um ritual de calma, de paz de espírito, né, comigo mesma, para não me colocar nesse ritmo de ficar frenética ali, precisando ver as notificações o tempo inteiro. Olha só, eu tendo insight aqui, por que o meu celular quebrou? Não, mas Eu tudo sempre mesmo. vem para ensinar alguma coisa. Vem para ensinar alguma coisa, é isso que eu penso. E tudo isso que nós estamos trazendo aqui como hábitos e rituais, né, diários do nosso cotidiano, para todos os nossos ouvintes, é justamente sobre você tirar um tempo de qualidade para você. É sobre se amar também, né? Então, o que a Renata trouxe, como não pegar o celular assim que acordar, é um ato de amor consigo mesmo. E eu tomo para mim, confesso que muitas vezes acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o celular, e aí tem mensagem, porque às vezes tem alguém marcado, ou tem família, alguma coisa. Não. Depois que eu respiro, faço os meus agradecimentos, acordo, aí vou mexer no meu celular. Não, eu vou fazer meus agradecimentos, linda, maravilhosa, eu vou acordar e vou fazer outra prática. E só então, gratidão por ter trago, Renata. Estou tomando tudo aqui para mim, a gente vai trocando essas figurinhas aí, trazendo o que é melhor para a gente. Eu comecei a ter esse hábito de deixar o celular, não tocar no celular de manhã, justamente para controlar a minha ansiedade, porque eu ficava ansiosa. Então, eu via, e aí quando eu via alguma coisa, já ficava nervosa, já começava o dia, sabe, agoniada. Então, eu estava no processo, tipo, agora você vai ter que se controlar, você não toma mais remédio. Então, você dá um jeito, Renata, pelo amor de Deus. Então, foi ou vai ou vai. E faz toda a diferença. É engraçado que tem um meme na internet que a pessoa manda mensagem 10 horas da noite, amiga, você tá aí? Aí a amiga responde no outro dia, 9 da manhã, tô. É basicamente assim, se você me mandar uma mensagem 9, 10 da noite, eu vou responder no outro dia, porque eu não vou nem ver. Olha só, perfeito. É muito isso. Perfeito. E um outro ponto também é essa questão do... é uma gíria, não sei se é uma gíria, mas é um termo que eu uso muito até com a Sophie, que assim, quando a gente já começa o dia entrando no digital, entrando no celular, a gente está derretendo o nosso cérebro já logo de manhã. Saindo até dessa parte das notificações, mesmo que a gente estava falando de já começar olhando, né, o celular, aí você vai, e você não, como a Renata falou, você não fica 2 minutos. Quando você vê, passou 20, 30, 40, 50, 1 hora, às vezes, ali, só rolando tela. E aí, nisso, você já se atrasou, você já não toma um café da manhã com consciência, você já não respira direito, você já fica abafado, até porque dopamina em cima de dopamina, estímulo em cima de estímulo,
Então você já isso me dá uma agonia. Mas aí também tem o meu ranço, acho que eu sou muito velha, muito idosa, do meu ranço com essas mídias rasas e com essa questão de estar o tempo todo passando tela. Eu tenho um bloqueio com isso, mas porque também, assim, você já acorda o dia derretendo o cérebro, né? Tipo assim, já se colocando numa situação de estresse desnecessário. E aí o dia fica muito mais acelerado, você fica muito mais ansiosa sem perceber, com um simples hábito de uma rotina que é começar o dia com o celular, por exemplo, sendo que você poderia estar ritualizando de uma outra maneira. Bom, meninas, papo bom, né? Maravilhoso. É outro episódio que merece continuação, merece um Rituais parte 2. Né? E aí a gente pode vir no 2 com rituais mais longos, que hoje a gente falou muito do cotidiano, né, das coisas que a gente faz no dia a dia. Acho que merece um ritual assim de lua cheia, né, um ritual de troca de ciclo, a gente trazer depois essa expansão. Mas por hoje, né, a gente já vai começar aqui a se despedir. E agora, né, passando a voz para a querida Sheila, uma rapidinha aí para Renata sobre rituais, né? E vamos lá, vamos ver o que dá a nossa primeira rapidinha aqui do canal, ou do canal não, do podcast. Vamos lá, Renata, respira. Ah, mas como é isso, gente? Me explica. Não é nada assim que vai te tirar do eixo, tenho certeza que você vai dar conta lindamente. Fala o que surgir, só flua, tá bom? Vou fazer aqui 3 perguntinhas para você, muito básicas, e só flua, só seja. Tenho certeza que você vai dar conta. Uma erva. Arruda. Um cristal. Quartzo rosa. Perfeito. Efeito placebo para você é? Nossa, já foi difícil. Efeito placebo para mim é descrença. Perfeito, aí, arrasou, maravilha! Tá vendo? Nem doeu. Bom, e agora as considerações finais que cada uma se dispõe aqui a falar para a gente fechar esse encontro maravilhoso de hoje. Começando com você, nossa convidada mais que especial. Suas considerações finais, o que você achou? Qual a dica assim, de ouro para fechar? Quer deixar para a galera? Ai, gente, amei ter participado. Gratidão pelo convite. Muito feliz. É um assunto que eu poderia ficar aqui falando, a gente poderia ficar aqui falando 2, 3, 4 horas. Estou aberta a convite, me chamem mais vezes, estarei super disponível. No que precisarem falar sobre rituais, dicas, podem me seguir. Tem o meu Instagram, que é o Renata Carvalho, e tem o Universo Lilith, que é meu bebê que está nascendo ainda, que é o começo de um empreendedorismo, onde eu compartilho dicas sobre ervas, velas, banhos, tudo que a gente gosta de ter no ritual, eu compartilho por lá. E é isso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito feliz de ter participado. Gratidão, Renata. Ótimas vezes. Voltarei. Arro. E as meninas, considerações finais do nosso episódio de hoje? Eu tenho considerações finais para todos os nossos ouvintes. Ritualize a vida de vocês, trazendo boas energias, bons hábitos, com esse processo de auto-amor, autocura, nesse processo. Eu sei que cada um tem o seu processo individual, mas faz muito importante ritualizar mesmo nossas vidas, trazer boas energias aí para o nosso cotidiano. E lembrando que nós podemos ter um segundo podcast aí para dar continuidade, porque é assunto que nós poderíamos ficar muitas horas falando. Acendeu vela, intencione. A intenção, ela faz a magia. Perfeito. Bom, eu diria, sim, para a gente observar os rituais como ritos de passagem, muitas vezes também, né? Na psicologia, a gente fala sobre a importância
muitas vezes de ressignificar uma perda. Então, por exemplo, plantar algo, né, plantar uma flor, uma erva, né, a gente está falando aqui sobre as ervas, ressignificando, né, uma relação terminou, por exemplo, um luto. Então, a gente fala também de renovações, né, os rituais eles são importantes porque eles marcam um começo, um meio e um fim, né, isso traz uma transformação. Enquanto a gente está aqui na 3D, né, nesse tempo e espaço, a gente precisa de simbolismos, né, trazer do inconsciente para o consciente, algo que ajude a gente a transformar. E quando a gente está passando por algum momento desafiador, a gente saber que a gente tem ferramentas para lidar com aquilo, seja o que for, né? Se a gente tiver as nossas ferramentas, saber, eu estou passando por esse momento desafiador, né? Sei lá, estou na rua, estou passando aqui por uma discussão e tal, mas eu sei que chegando em casa eu posso tomar aquele banho, como vocês trouxeram aqui, né? Eu posso me conectar com aquele cristal, aquela erva, eu posso fazer aquela ligação para um amigo, que seja, né? Algo que vai trazer um ancoramento, assim, um momento de transformar, de sentir que a gente está virando a página mesmo. Eu acredito que os rituais eles ajudam muito nesse sentido também. Lembrar que a gente tem a parte psíquica, emocional, espiritual, energética, e a gente precisa cuidar de todas elas. E para cada uma a gente pode trazer rituais diferentes, né? Para que a gente possa se autorregular, porque os rituais também são para isso, para autorregulação, para mudança de frequência e tudo mais. Então, gratidão a todas, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes terão vários insights aqui, e o nosso objetivo, como a Amanda comentou, é esse, né? É trazer expansão de consciência mais e mais, né? A cada momento que a gente tem um insight novo, uma sementinha se abre dentro de nós, né? Então, é baixar nossas barreiras, muitas vezes, e aprender o que a gente precisa, né? Trazer para o nosso cotidiano coisas que vão nos elevar, nos autorregular, nos equilibrar, e a vida continua. Gratidão, gente. Arro. Gratidão a todas pela presença, Rê, que aceitou. E assim, já está convidada, tá, Renata? A gente só vai organizar agora o dia e horário do nosso próximo bate-encontro, que com certeza temos muito a hablar, né? Amém. E agora... Que bom! E então estamos encerrando, né, esse episódio e ancorando, né, e reforçando tudo que vocês falaram, né, para quem está escutando a gente. Eu acho que o mais importante é lembrar que o ritual não é sobre fazer algo somente, né, mágico e sobrenatural, mas é muito sobre presença, intenção e constância, né? O mais importante é sempre a disciplina com propósito, porque é ela que transforma um ato comum em um caminho de expansão. Então, né, que cada pequeno ritual no dia que quem está ouvindo, né, a gente seja um lembrete que o sagrado ele habita o simples e que a verdadeira magia é viver desperto e no presente. Eu acho que é sobre isso. E semana que vem estaremos aqui falando sobre a questão das reencarnações, não é isso, Aline? Se eu não me engano? É isso então, mesmo. Semana que vem, já fiquem acompanhando a gente, porque o assunto é de outro mundo, literalmente. Vai ser interessantíssimo, não percam. Inclusive, deixem também sugestões de episódios, né, dos temas que vocês querem ver por aqui, que a gente já está organizando a nova sequência de temas. Vão vir as medicinas da floresta, que a gente tem prometido, né, há algum tempo. Então, vamos começar a falar sobre isso agora em outubro. Então, se preparem, que o nosso podcast está criando asas e voando cada vez mais. E gratidão a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Semana que vem tem mais. Gratidão, deusas. E vamos que vamos. Com fé e axé. Axé.